Meu nome é Eliette, tenho 77 anos e hoje vou contar para vocês uma história que guardei no peito por décadas. É uma história que dói, mas que também ensina. Uma história de uma menina que teve a infância arrancada, mas que aprendeu a florescer mesmo na terra mais árida. Ah, minha filha, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, né? E quando chega numa idade como a minha, a gente sente que precisa contar. Não para se vangloriar, não para chorar piedade, mas para mostrar que é possível sobreviver ao que parece impossível. Eu era a caçula de 8 irmãos. 8! Imagina só a algazarra que era a nossa casa naquele tempo. Meu pai, seu Antônio, era um homem trabalhador, de mãos calejadas e coração mole. Eu era a filha mais nova, aquela que chegou quando os outros já estavam quase todos moços. E talvez por isso mesmo eu era o xodó dele. Lembro do cheiro da fumaça do cigarro de palha que ele enrolava na varanda, sempre no fim da tarde. Aquele cheiro ficava na camisa dele, misturado com o suor do trabalho na roça. Quando ele chegava em casa, eu corria para os braços dele e ele me erguia no alto, rindo daquele jeito gostoso que só pai sabe fazer. Minha pretinha, ele me chamava, e eu me sentia a pessoa mais importante do mundo. Naquele tempo, a gente não tinha muito, mas tinha o que importava. Minha mãe, Dona Ritinha, fazia um café que o cheiro subia pela casa inteira de madrugada. Ela acordava cedo, ainda no escuro, para preparar o café coado na flanela, bem forte, do jeito que meu pai gostava. Eu ficava espiando da porta do quarto, vendo ela mexer o açúcar mascavo na xícara de alumínio. A nossa casa era pequena, mas tinha vida. Meus irmãos brigavam, riam, faziam bagunça. João, o mais velho, já trabalhava com meu pai. Maria e Teresa ajudavam minha mãe com as costuras que ela pegava para fazer para os vizinhos. Os outros andavam pela rua, brincando de peão, de 5 pedrinhas, de esconde-esconde atrás das mangueiras do quintal. E eu? Eu era a pequena que ficava grudada na saia da mãe, mas sempre de olho no meu pai. Quando ele sentava na cadeira de balanço que ele mesmo tinha feito, eu me acomodava no colo dele e ele me contava histórias. Histórias de quando ele era menino, de bichos da mata, de cidades distantes que ele nunca tinha visitado, mas que a imaginação dele povoava de gente boa e lugares bonitos. Um dia, minha pretinha, você vai conhecer o mundo todo, ele me dizia, passando a mão no meu cabelo crespo. Você vai ser alguém na vida. Eu acreditava. Criança acredita em tudo que o pai fala, não é mesmo? Mas a vida, minha filha, a vida tem dessas surpresas que a gente nunca espera. E quando elas chegam, chegam como temporal de verão, de repente, forte e deixa tudo alagado. Eu tinha uns 7 anos quando meu pai começou a ficar doente. Não era nada que a gente entendesse direito. Ele tossia muito, principalmente de noite. Uma tosse seca que ecoava pela casa e não deixava ninguém dormir. Minha mãe fazia chá de guaco, de hortelã, de tudo que os vizinhos diziam que era bom. Mas a tosse não melhorava. Ele foi ficando mais magro, mais quieto. Aquele homem que chegava em casa cantarolando qualquer coisa, que brincava comigo de gangorra usando uma tábua e um tijolo, começou a chegar cansado, se arrastando. Parava na porta, respirava fundo, e às vezes eu via ele se apoiar no batente antes de entrar. Pai está cansado hoje, minha mãe dizia quando eu queria brincar com ele. Vai brincar com seus irmãos, vai! Mas eu não queria brincar com os irmãos. Eu queria ficar perto dele, mesmo que ele não tivesse força para me erguer no colo. Eu me contentava em sentar no chão, do lado da cadeira dele, só sentindo que ele estava ali. Foi numa manhã de domingo que ele não levantou da cama. Minha mãe chamou o vizinho, que chamou outro, e logo nossa casinha estava cheia de gente falando baixo, fazendo cara de preocupação. Eu não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia que era algo muito sério. Eliette, vem cá, minha mãe me chamou. Ela estava sentada na beirada da cama, segurando a mão do meu pai. Ele estava muito pálido, com os olhos meio fechados, respirando devagar. Chega perto do seu pai, ela disse. Eu me aproximei devagar, com medo. Meu pai abriu os olhos e me olhou. Mesmo fraco, ele conseguiu levantar a mão e tocar meu rosto. Minha pretinha, ele sussurrou. Você vai ser uma menina boa, né? Vai obedecer sua mãe, vai cuidar dos seus irmãos. Eu não sabia o que dizer.
Só assenti com a cabeça, sentindo uma coisa estranha no peito, como se alguma coisa estivesse me apertando por dentro. Eu sempre vou estar olhando por você, ele disse. Mesmo quando você não me ver, eu vou estar pertinho. Naquela tarde, meu pai se foi. Eu não entendia direito o que significava morrer, mas entendia que ele não ia mais voltar para casa no fim do dia. Não ia mais me chamar de minha pretinha. Não ia mais me contar histórias na cadeira de balanço. A casa ficou diferente. Não era só a falta dele. Era como se alguém tivesse apagado uma luz que iluminava todos os cantos. Minha mãe chorava baixinho, tentando esconder de nós, mas a gente sabia. Os meus irmãos ficaram mais sérios, mais quietos. E eu ficava sentada na cadeira dele, como se ele fosse aparecer a qualquer momento. Sai daí, Eliette, minha mãe dizia. Não fica aí, não. Mas eu não queria sair. Era o único lugar onde eu ainda sentia ele perto. Os meses passaram devagar. Minha mãe teve que se virar sozinha para cuidar de 8 filhos, numa época que mulher sozinha não tinha vez. Ela pegava mais costuras, lavava roupa para os vizinhos, fazia qualquer coisa para não deixar faltar comida na mesa. Meus irmãos mais velhos ajudavam como podiam, mas a situação estava difícil. Foi quando apareceu ele, meu padrasto, seu José. Ele chegou na nossa vida como se fosse a solução para os problemas da minha mãe. Homem trabalhador, viúvo também, com uns filhos já criados. Começou a frequentar nossa casa, sempre trazendo alguma coisa. Um pedaço de carne, um saco de farinha, uma lata de doce. Dona Ritinha não pode ficar assim, sozinha com essa criançada toda, ele dizia para os vizinhos. Precisa de um homem para ajudar. Minha mãe, coitada, estava desesperada. 8 filhos para criar, a vida apertada, e aquele homem oferecendo ajuda. Ela via nele uma salvação, uma chance de ter um pouco de paz. Mas eu não gostava dele. Não saberia explicar o porquê naquele tempo, mas alguma coisa dentro de mim não se sentia bem quando ele estava por perto. Talvez fosse porque ele tentava ocupar o lugar do meu pai. Talvez fosse porque ele me olhava de um jeito estranho, como se eu fosse um problema que ele não sabia como resolver. Essa daí é muito grudenta, eu ouvi ele falando para minha mãe um dia. Precisa aprender a se virar sozinha. Eu tinha 8 anos. 8 anos, e ele já achava que eu era grudenta demais. Quando minha mãe anunciou que ia casar com ele, eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Não era só o fato de ter um padrasto, era a sensação de que eu estava perdendo a minha mãe também. Você vai ver, Eliette, ela me disse. Seu José vai ser um pai bom para vocês. A gente vai ser uma família de novo. Mas eu não queria uma família de novo. Eu queria minha família de volta. Queria meu pai de volta. Essas lembranças doem, mas também curam. Se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias. Elas nos ensinam que a vida pode ser dura, mas também que a gente pode ser mais forte que qualquer tempestade. O casamento foi simples. Minha mãe usou um vestido branco que ela mesma costurou, e seu José estava de terno emprestado. Eu fiquei sentada num banco da igreja, balançando as pernas, vendo aquilo tudo como se fosse um sonho ruim. Depois da cerimônia, ele veio morar com a gente. E foi aí que eu comecei a entender que minha vida ia mudar muito mais do que eu imaginava. Seu José não era um homem ruim, não. Ele trabalhava, trazia dinheiro para casa, não batia em ninguém. Mas ele tinha uma coisa que eu sentia na pele. Ele não gostava de mim. E quando digo que não gostava, não é que ele me tratava mal na frente dos outros. Era pior que isso. Era uma frieza, uma indiferença que me fazia sentir como se eu fosse invisível. Com meus irmãos, ele até tentava ser cordial. Conversava com os mais velhos sobre trabalho, dava conselhos. Com as meninas, ele era respeitoso. Mas comigo era diferente. Quando eu chegava perto, ele desviava o olhar. Quando eu falava alguma coisa, ele respondia só o necessário, sem carinho, sem interesse. Eliette, sai da frente, ele dizia quando eu passava por onde ele estava. Vai brincar lá fora. Minha mãe, coitada, estava tão feliz de ter um homem em casa de novo, de ter alguém para ajudar com as despesas, que não percebia, ou não queria perceber, como ele me tratava. Seu José está cansado, ela justificava quando eu reclamava. Deixa ele em paz.
Mas eu não estava incomodando. Eu só queria existir. As noites eram as piores. Meu pai costumava me colocar para dormir, contando histórias, fazendo carinho no meu cabelo até eu pegar no sono. Seu José mal olhava na minha direção na hora de dormir. E quando eu tentava chegar perto da minha mãe, ele sempre achava uma desculpa para me mandar para o meu cantinho. Eliette, você já é grande demais para ficar grudada na saia da mãe, ele dizia. Vai dormir na sua cama. Eu ia, mas ficava acordada muito tempo, olhando para o teto, sentindo uma solidão que eu não sabia explicar. Era como se, mesmo cercada de gente, eu estivesse sozinha no mundo. Vocês sabem como é, né? Quando a gente é criança, a gente tem um jeito especial de perceber as coisas. Não é que a gente entende tudo, mas sente. E eu sentia que algo estava muito errado na minha casa. Os meses foram passando e a vida com seu José foi ficando cada vez mais difícil para mim. Ele não me batia, não gritava comigo na frente dos outros, mas tinha um jeito de me olhar. Como se eu fosse um problema que ele não sabia como resolver. Como se eu fosse um móvel fora do lugar na casa dele. Minha mãe, Dona Ritinha, estava diferente também. Antes, quando era só nós, ela me dava atenção, me fazia carinho, conversava comigo. Mas agora, com seu José ali, ela parecia sempre preocupada em agradar ele, em manter a paz. E eu ficava meio de lado. Eliette, não incomoda seu José, ela dizia quando eu queria mostrar um desenho que tinha feito na terra do quintal. Ele está cansado do trabalho. Eliette, fala baixo, ela pedia quando eu ria alto brincando com as bonecas de milho que eu mesma fazia. Eliette, vai brincar lá fora, ela falava quando eu queria ficar na cozinha ajudando ela. Era sempre Eliette não. Eliette vai. Eliette para. Nunca mais era vem cá minha filha, ou que desenho bonito, ou me ajuda aqui com o feijão. Era como se eu tivesse virado um incômodo na minha própria casa. Meus irmãos também foram mudando. Os mais velhos, como João e Maria, já estavam com suas vidas encaminhadas. João arranjou trabalho numa fazenda vizinha e começou a passar menos tempo em casa. Maria se casou cedo, aos 16 anos, com um rapaz da vila. Teresa foi morar com uma tia na cidade para aprender costura. Os outros irmãos que ficaram pareciam aceitar seu José melhor do que eu. Eles conversavam com ele, pediam conselhos, até riam das piadas que ele contava. Eu era a única que ficava ali, quieta no meu cantinho, sentindo que não pertencia mais àquele lugar. E seu José? Seu José tinha um jeito de me fazer sentir pequena sem nem precisar falar nada. Era no jeito que ele desviava o olhar quando eu chegava perto. Era na maneira como ele suspirava quando eu fazia algum barulho. Era na forma como ele falava sobre mim quando achava que eu não estava ouvindo. Essa menina é muito esquisita. Eu escutei ele falando para minha mãe uma noite. Fica sempre me olhando com cara feia. Eu não fazia cara feia. Eu só não sabia como me comportar perto dele. Não sabia se devia chamá-lo de pai, de seu José, ou não chamar nada. Não sabia se podia pedir as coisas que eu pedia antes para o meu pai verdadeiro. Não sabia como ser filha de um homem que me olhava como se eu fosse um estorvo. Ela está sentindo falta do pai, minha mãe tentava explicar. Dá um tempo, José. Ela ainda é pequena. Pequena? Ela já tem 8 anos. Na idade dela, eu já trabalhava. Essa menina é mimada. Mimada. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por muito tempo. Será que eu era mimada mesmo? Será que era errado eu querer um pouco de carinho, de atenção? Será que era errado eu ainda sentir saudade do meu pai? Comecei a tentar ser mais quieta, mais invisível. Acordava cedo e ajudava minha mãe com os afazeres antes que seu José levantasse. Brincava sozinha no quintal, bem longe da varanda onde ele gostava de sentar. Na hora das refeições, comia rápido e pedia licença para sair da mesa. Mas nada que eu fazia parecia agradar ele. Se eu era quieta demais, ele reclamava que eu era estranha. Se eu falava alguma coisa, ele dizia que eu era faladora. Se eu ajudava minha mãe, ele achava que eu estava atrapalhando. Se eu não ajudava, eu era preguiçosa. Eu não conseguia acertar. E o pior de tudo é que minha mãe não parecia perceber o que estava acontecendo. Ou, se percebia, fazia de conta que não via.
Ela estava tão feliz de ter um marido de novo, de ter alguém para dividir as responsabilidades, que fechava os olhos para minha tristeza. Uma tarde, eu estava sentada debaixo da goiabeira do quintal, brincando sozinha com umas pedrinhas, quando ouvi seu José conversando com um conhecido que tinha vindo visitá-lo. Eles estavam na varanda tomando café e eu conseguia escutar tudo dali de onde estava. "E aí, José, como está sendo essa vida de pai de família numerosa?" o homem perguntou. "Ah, compadre, não é fácil não", seu José respondeu. "São muitas bocas para alimentar. E tem uma das meninas ali que, como é que eu digo, não se encaixa direito na família." "Como assim?" "É a mais nova, a Eliette. Essa menina não me aceita de jeito nenhum. Fica sempre com cara emburrada, não fala comigo, não obedece direito. E olha que eu não sou ruim com ela não, mas parece que ela tem birra comigo." Eu segurei a respiração, escutando cada palavra. "Talvez seja coisa de criança mesmo", o visitante sugeriu. "Vai passar." "Não sei não, compadre. Tem criança que nasce torta e fica torta a vida toda. E essa menina, sei lá. Às vezes eu penso que seria melhor ela ficar com algum parente, sabe? Alguém que tivesse mais paciência com essas manhas dela." Meu coração disparou. Ficar com algum parente? Ele estava pensando em me mandar embora? "Que parente?" o homem perguntou. "Ah, sempre tem alguém precisando de uma menina para ajudar em casa. E ela já tem idade de aprender a trabalhar direito, fazer-se útil. Aqui em casa, ela só dá trabalho mesmo." Eu fiquei ali embaixo da goiabeira, com as pedrinhas na mão, sentindo o mundo girando. Ele queria me mandar embora. Eu não era querida ali. Eu era só um problema, um peso, uma boca a mais para alimentar. Naquela noite, deitada na minha cama, eu olhei para o teto e tentei entender o que tinha acontecido com a minha vida. 1 ano antes, eu era a filha querida do seu Antônio, a caçula mimada que ouvia histórias no colo do pai. Agora, eu era a menina torta que ninguém sabia o que fazer com ela. Comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que meu pai verdadeiro vinha me buscar, me levava pela mão para longe daquela casa. Sonhava que eu crescia de repente e podia ir embora sozinha. Sonhava que seu José sumia e tudo voltava a ser como antes. Mas quando acordava, a realidade era sempre a mesma. Eu era uma menina de 8 anos, dependente dos adultos, numa casa onde eu não era mais bem-vinda. Os dias foram passando e eu comecei a perceber que seu José estava conversando mais com minha mãe sobre mim. Eles falavam baixo, mas eu escutava pedaços da conversa. "Não pode continuar assim. Ela é minha filha, José. Think no futuro dela também. Talvez seja mesmo melhor." Minha mãe estava concordando com ele. Minha própria mãe estava concordando em me mandar embora. Uma manhã, seu José me chamou no quintal. Eu estava estendendo roupas no varal, uma tarefa que minha mãe tinha me dado para eu me sentir útil. "Eliette, vem cá", ele disse. Eu me aproximei devagar, com o coração batendo forte. "Senta aqui." Ele apontou para um banquinho de madeira. "Vou conversar contigo." Eu sentei, com as mãos no colo, olhando para o chão. "Olha aqui, menina", ele começou. "Você já está ficando grandinha, né? Já tem 8 anos." Eu assenti com a cabeça. "E menina da sua idade já pode aprender a trabalhar direito, ajudar uma família de verdade. Aqui em casa você não tem muito o que fazer. Sua mãe já tem as outras filhas para ajudar ela." Eu continuei olhando para o chão, sentindo que ele estava chegando no ponto que eu temia. "Tem um conhecido meu, o seu Manuel, que tem uma fazenda boa lá pro lado da vila. Ele estava precisando de uma menina para ajudar a esposa dele com os afazeres da casa. Seria uma oportunidade boa para você." Oportunidade. Ele chamou de oportunidade me mandar embora da minha casa. Você ia aprender muita coisa. Ia ser útil. E eles iam cuidar bem de você, dar comida, roupa, casa. Casa. Como se a minha casa não fosse ali, com minha mãe, com meus irmãos. "O que você acha?" ele perguntou. O que eu achava? Eu achava que queria sumir, virar pó, desaparecer. Eu achava que queria meu pai de volta. Eu achava que queria que ele nunca tivesse aparecido na nossa vida. Mas eu não disse nada disso. Eu só murmurei. "E minha mãe? Ela sabe? Sua mãe concorda que é o melhor para você. Ela quer seu bem, Eliette." Mentira.
Se ela quisesse meu bem, não ia deixar ele me mandar embora. Então está decidido, ele disse, se levantando. Semana que vem, eu levo você lá para conversar com o seu Manuel. E foi assim, minha filha, que começou a se desenhar o dia mais triste da minha vida. O dia que eu seria entregue como se fosse um objeto, como se não tivesse sentimentos, como se não importasse. Naquela semana, eu tentei me aproximar da minha mãe, tentei falar com ela, implorar para não me mandar embora. Mas ela evitava meus olhos, mudava de assunto, dizia que era pro meu bem. Você vai ver, Eliette, ela falava. Vai ser bom para você. Vai aprender a ser uma moça trabalhadora. Mas eu não queria aprender a ser uma moça trabalhadora longe de casa. Eu queria ficar pertinho dela, mesmo que fosse no cantinho, mesmo que fosse sendo invisível. Na véspera do dia marcado, eu me deitei na cama e chorei baixinho, para ninguém ouvir. Chorei pela infância que estava acabando. Chorei pelo pai que não estava mais ali para me proteger. Chorei pela mãe que estava me abandonando. E chorei por mim mesma, por aquela menina pequena que não entendia por que não era querida. Era o fim de um capítulo da minha vida, e eu nem imaginava o que me esperava pela frente. Hoje, aos meus 77 anos, quando conto essa parte da história, ainda sinto um aperto no peito. Porque foi naquele dia que eu descobri o que realmente significa ser abandonada. Foi naquele dia que minha infância não só acabou, ela foi arrancada de mim, como se arranca uma planta pela raiz. A manhã chegou clara, com aquele sol de inverno que esquenta devagarzinho. Eu acordei cedo, como sempre, mas diferente de outros dias, fiquei deitada na cama por um tempo, olhando para a parede. Era como se meu corpo soubesse que alguma coisa muito importante ia acontecer. Minha mãe estava na cozinha quando eu levantei. Ela fazia uns movimentos meio apressados, meio nervosos, mexendo panelas que nem precisavam ser mexidas, limpando coisa que já estava limpa. "Bom dia, mãe", eu disse baixinho. Ela mal olhou para mim. "Bom dia. Vai se arrumar que daqui a pouco seu José vai querer sair." Eu senti uma pontada no estômago. Então era verdade. Ele ia mesmo me levar embora. "Mãe", eu comecei, mas ela me cortou. "Eliette, vai se arrumar. Põe aquele vestido azul que está mais limpo." O vestido azul era o meu melhor vestido, o que eu usava nas festas da igreja. Por que ela queria que eu usasse meu melhor vestido para ir embora de casa? Será que ela achava que ia ser uma festa? Fui pro quarto me trocar, mas antes de botar o vestido, fiquei olhando para ele ali na cama. Era um vestido simples, de algodão, que minha mãe tinha costurado para mim no ano anterior. Tinha uns botõezinhos pequenos na frente e uma fitinha na cintura. Meu pai tinha dito que eu ficava bonita com aquele vestido. "Minha princesa", ele tinha falado quando eu usei pela primeira vez. "Parece uma flor do campo." Agora eu ia usar esse mesmo vestido para ser entregue a estranhos. A vida tem dessas ironias, né? Quando saí do quarto, seu José já estava na varanda, conversando com alguém. Era um homem que eu não conhecia, mais velho, de cabelo grisalho e mãos grandes. Ele tinha uma carroça parada na frente de casa, puxada por um burro malhado. "Eliette, vem cá", seu José me chamou. "Esse aqui é seu Manuel." O homem me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando uma mercadoria. Fez que sim com a cabeça. "É essa aqui mesmo", ele disse. "Parece ser esperta. Que idade tem?" 8 anos, seu José respondeu por mim. "Boa idade, já dá para fazer bastante coisa. Minha mulher vai ficar contente." Eles falavam sobre mim como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um animal que eles estavam negociando. "Então vamos indo", seu Manuel falou. "O caminho é longo e quero chegar antes do meio-dia." Foi aí que caiu a ficha. Eu ia embora naquele dia, naquela hora. Não era só uma conversa, uma visita para conhecer a casa, era uma despedida. "Mãe!" eu gritei, correndo para dentro da casa. "Mãe, eu não quero ir, por favor." Ela estava encostada na pia da cozinha, com as costas para mim. Quando se virou, eu vi que os olhos dela estavam vermelhos. "Eliette, minha filha, é pro seu bem. Você vai ver. Seu Manuel e a esposa dele são pessoas boas. Mas eu quero ficar aqui. Eu quero ficar com a senhora. Eu prometo que não vou dar trabalho mais." Eu me agarrei na saia dela, chorando, implorando. Era a primeira vez na vida que eu implorava por alguma coisa daquele jeito. "Eliette, para com isso. Você já está grandinha para esses chiliques."
Chiliques. Ela chamou meu desespero de chiliques. Seu José apareceu na porta da cozinha. Ritinha, o homem está esperando. Não dá para ficar enrolando. Eu sei, ela murmurou. Depois, se abaixou na minha altura e segurou meu rosto com as 2 mãos. Eliette, você tem que ser forte. Tem que ser uma menina obediente e trabalhadora. Um dia você vai entender que isso é o melhor para todos. Para todos. Não para mim. Para todos. Agora pega suas coisas e vamos, seu José disse. Minhas coisas. Que coisas? Eu não tinha quase nada que fosse meu. Peguei uma boneca de pano que minha mãe tinha feito, uma escovinha de dente feita de bambu e mais 2 mudas de roupa. Tudo coube numa trouxinha pequena. Quando saí de casa, carregando aquela trouxinha, senti como se estivesse caminhando num sonho ruim. Meus irmãos que estavam em casa ficaram olhando de longe, sem saber o que dizer. Alguns nem sabiam direito o que estava acontecendo. Tchau, Eliette, minha irmã Conceição falou baixinho. Se cuida. Seu Manuel já estava na carroça segurando as rédeas. Sobe aí, menina, ele disse, apontando para a parte de trás da carroça. Eu olhei para minha mãe uma última vez. Ela estava parada na porta, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tristeza? Alívio? Culpa? Talvez fosse tudo misturado. Mãe, eu sussurrei. Ela acenou com a mão, mas não disse nada. Subi na carroça e me sentei num cantinho, abraçando minha trouxinha. A madeira estava áspera e fazia barulho a cada movimento. O burro começou a andar e eu senti a casa, minha casa, ficando para trás. Não houve despedida de verdade. Não houve abraço. Não houve vai com Deus ou a gente se vê em breve. Não houve nada. Só o barulho das rodas da carroça na terra e o peso do silêncio. Durante o caminho, seu Manuel tentou puxar conversa algumas vezes. Você sabe fazer comida, menina? Eu balancei a cabeça que sim. E lavar roupa no rio? De novo, que sim. Ótimo. Minha dona Alzira vai gostar de você. Mas eu não queria que dona Alzira gostasse de mim. Eu queria que minha mãe gostasse de mim. Eu queria estar voltando para casa, não indo embora dela. A estrada era longa e cheia de buracos. A cada solavanco da carroça, eu sentia como se estivessem me levando para mais longe de tudo que eu conhecia. As casas foram ficando diferentes, as pessoas foram ficando estranhas, até a paisagem foi mudando. Em um momento da viagem, paramos numa venda para dar água para o burro. Seu Manuel desceu e foi conversar com o vendeiro. Eu fiquei ali na carroça, olhando para os lados, pensando se devia tentar fugir. Mas fugir para onde? Eu era uma menina de 8 anos, no meio do nada, sem conhecer ninguém. Foi nesse momento que eu ouvi a conversa que mudou tudo para mim. E aí, Manuel, que negócio é esse? O vendeiro perguntou. Ah, vim buscar uma menina para o trabalho de casa. O padrasto dela estava querendo se livrar. Se livrar? É, compadre. A mulher dele tem muitos filhos, e essa era a mais nova. Tava dando trabalho, não se acostumava com o padrasto. Então, ele resolveu fazer um acordo comigo. Meu sangue gelou. Que tipo de acordo? Eu fico com a menina para ajudar minha mulher, e em troca dou para ele aquele pedaço de terra que eu não uso mais e uma casinha de barro que tem lá no fundo da minha propriedade. Terra, casinha de barro. Eu não estava sendo levada para trabalhar. Eu estava sendo vendida, trocada, como se fosse um animal, um objeto. Bom negócio, o vendeiro comentou. A terra vale uns bons trocados. Pois é, e a menina vai ser útil. Minha Alzira anda precisando de ajuda mesmo. Eles continuaram conversando, mas eu não conseguia mais ouvir direito. Tinha um zunido no meu ouvido, como se o mundo tivesse parado de fazer sentido. Meu padrasto não estava me mandando embora porque achava que era melhor para mim. Ele estava me vendendo em troca de terra e uma casa. Eu era uma moeda de troca. Eu valia um pedaço de chão e 4 paredes de barro. Quando seu Manuel voltou para a carroça, eu estava diferente. Não era mais uma menina triste sendo levada embora. Era uma menina que tinha descoberto o que significava ser traída pelos próprios familiares. Vamos, menina, ainda temos um bocado de estrada pela frente. O resto da viagem passou num borrão. Eu não chorei mais. Não fiz mais perguntas. Não tentei conversar. Eu só fiquei ali, sentada naquela carroça, entendendo que minha vida tinha mudado para sempre. Quando chegamos na fazenda de seu Manuel, o sol já estava alto no céu.
Era um lugar grande, com muitas casas espalhadas, currais, plantações. Tinha gente trabalhando em todo canto. Chegamos, ele anunciou, parando a carroça em frente a uma casa de telha. Descemos e logo apareceu uma mulher na porta. Dona Alzira era uma senhora baixinha, de cabelo preso num coque apertado e avental sempre amarrado na cintura. Ela me olhou com os mesmos olhos de quem avalia uma mercadoria. "É essa a menina?" ela perguntou. "É essa mesma. Eliette, 8 anos, sabe fazer comida e lavar roupa. Pequena, mas parece esperta. Vem cá, menina." Eu me aproximei devagar. "Você vai dormir ali naquele quartinho do fundo. Amanhã cedo começamos o trabalho. Aqui todo mundo trabalha. Não tem moleza." Seu Manuel levou minha trouxinha pro tal quartinho. Era um cômodo pequeno, com uma janelinha, uma cama de madeira com colchão de palha e uma prateleira na parede. "Esse vai ser seu quarto. Se comporte bem e não vai faltar nada para você." Quando eles saíram e me deixaram sozinha naquele quartinho, eu me sentei na cama e olhei em volta. Aquelas 4 paredes eram tudo o que eu tinha agora. Não tinha mais casa, não tinha mais família, não tinha mais nada. Foi nesse momento que eu entendi o que tinha acontecido comigo. Aos 8 anos de idade, eu tinha sido vendida. Minha própria família tinha me trocado por terra e uma casa de barro. E sabe o que foi pior? Não foi a dor da separação. Não foi o medo do desconhecido. Foi entender que, para os adultos que deviam me proteger, eu não valia mais que um punhado de terra. Naquela noite, deitada naquele colchão de palha, numa casa estranha, longe de tudo que eu conhecia, eu tomei uma decisão. Se eu não valia nada para quem devia me amar, então eu ia ter que aprender a valer alguma coisa por mim mesma. Era o fim da menina Eliette que brincava no quintal da casa da mãe. E era o começo de uma outra Eliette que ia aprender a sobreviver num mundo onde criança não tem voz e vontade não tem valor. Quando a gente é criança e passa por uma coisa dessas, não é só a situação que muda. A gente muda por dentro também. E eu mudei. Tive que mudar para sobreviver. Os primeiros dias na fazenda do seu Manuel foram os mais difíceis da minha vida até então. Não porque o trabalho fosse pesado, embora fosse. Não porque a comida fosse ruim, embora às vezes fosse. O difícil era acordar todo dia sabendo que eu não tinha mais um lugar no mundo que fosse verdadeiramente meu. Dona Alzira me acordava sempre antes do sol nascer. Ela batia na porta do meu quartinho com uma colher de pau. "Eliette, levanta! Tem café para fazer e água para buscar." Eu pulava daquela cama de palha, vestia a roupa que tinha dormido mesmo, porque só tinha 2 mudas, e corria para a cozinha. O fogo a lenha já estava aceso, e eu tinha que colocar a água para ferver, preparar o café coado na flanela, cortar o pão que Dona Alzira fazia 2 dias sim, 1 não. O cheiro daquele café era diferente do que minha mãe fazia. Mais fraco, mais amargo. Às vezes eu fechava os olhos e tentava lembrar do cheiro do café da Dona Ritinha, mas a lembrança ia ficando cada vez mais difícil de alcançar. Depois do café, tinha que ir buscar água no poço. O balde era pesado para mim, então eu enchia só pela metade e fazia mais viagens. Dona Alzira reclamava: "Menina, assim você vai passar o dia todo carregando água. Esforça mais esses braços." Mas eu me esforçava. Me esforçava tanto que as mãos ficavam cheias de bolhas dos primeiros dias. Depois viraram calos. As mãos de uma menina de 8 anos com calos de trabalhador adulto. Além da água, eu ajudava a cuidar das galinhas, varria o terreiro, lavava a louça, descascava a mandioca, pilava milho no pilão. Era trabalho do sol nascer até o sol se pôr. E no final do dia, quando eu caía naquela cama de palha, meu corpo doía inteiro. Mas sabe o que doía mais? Era a solidão. Era não ter ninguém para conversar, ninguém para fazer um carinho, ninguém que se importasse se eu estava triste ou cansada. Dona Alzira não era má, não. Ela só não tinha paciência com criança. Para ela, eu era uma ajudante, uma empregadinha que morava na casa. Ela me dava comida, roupa limpa de vez em quando, um teto sobre a cabeça. Mas carinho? Carinho não estava incluído no acordo que ela fez com seu Manuel. "Não fica aí parada, menina", ela dizia quando me via olhando para a estrada que levava de volta para casa. "Trabalho não faz sozinho." E seu Manuel
Ah, seu Manuel tinha aquele jeito de homem que acha que fez um grande favor. Sempre que me via, falava alguma coisa sobre como eu devia estar agradecida pela oportunidade. Menina, você teve sorte de vir parar aqui, ele dizia. Tem muita criança por aí que não tem nem o que comer. Sorte. Ele chamava de sorte ser vendida pela própria família. Mas eu aprendi a não responder. Aprendi a baixar a cabeça, fazer que sim e continuar o trabalho. Porque reclamar só trazia mais trabalho e menos comida. As semanas foram passando e eu fui percebendo que não era a única criança que trabalhava na fazenda. Tinha outros meninos e meninas, filhos dos trabalhadores, que também acordavam cedo e trabalhavam duro. Mas eles tinham uma diferença. No final do dia, eles iam para a casa dos pais. Eles tinham quem os chamasse de meu filho, minha filha. Eu não tinha ninguém. Uma tarde, eu estava lavando roupa no rio que passava perto da fazenda, quando uma das meninas, a Joana, filha do vaqueiro, veio me ajudar. Eliete, ela disse, esfregando uma camisa na pedra. De onde você veio mesmo? De longe, eu respondi, sem querer falar muito. Mas sua família, cadê? Eu parei de esfregar a roupa e olhei para a água correndo. Como explicar para uma menina da minha idade que minha família me tinha vendido? Não tenho mais família, foi o que consegui dizer. Como assim não tem? Todo mundo tem família? Eu não. Joana ficou quieta por um tempo. Depois perguntou. E você não fica triste? Fico. Eu ficava muito triste. Mas chorar não adiantava nada, então eu engolia a tristeza e continuava trabalhando. Às vezes, eu menti. Se eu fosse você, eu fugia daqui e ia procurar minha família. Fugir. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça por dias. Será que eu conseguiria fugir? Será que conseguiria encontrar o caminho de volta para casa? E se conseguisse, será que minha mãe me receberia de volta? Uma noite, deitada na cama, eu comecei a planejar. Eu sabia mais ou menos a direção da minha casa. Era pro lado de onde o sol nascia. Se eu saísse bem cedinho, antes de todo mundo acordar, talvez conseguisse chegar numa estrada principal e pedir ajuda. Fiquei uns 3 dias planejando tudo. Guardei uns pedaços de pão na minha trouxinha. Observei os horários que Dona Alzira e seu Manuel acordavam. Calculei quanto tempo eu teria antes de perceberem que eu tinha sumido. Na quarta noite, eu me deitei vestida, esperando todo mundo dormir. Quando a casa ficou em silêncio, eu me levantei devagarzinho, peguei minha trouxinha e saí pelo quartinho. A noite estava escura, mas tinha uma lua pequena que dava para eu enxergar o caminho. Comecei a andar na direção da estrada, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Andei, andei, andei. As pernas pequenas doíam, os pés descalços se machucavam nas pedras, mas eu continuava. Pensava na minha mãe, no meu quartinho em casa, nos meus irmãos. Pensava em como seria bom voltar para casa e esquecer aquele pesadelo todo. Quando o sol começou a nascer, eu estava numa estrada de terra que não reconhecia. Tinha umas casas espalhadas, mas nenhuma que parecesse familiar. Continuei andando, perguntando para os poucos viajantes que passavam se sabiam onde ficava a minha vila. Menina, você está muito longe de casa, um senhor me disse. E uma criança da sua idade não devia estar andando sozinha por aí. Foi quando eu comecei a perceber que minha fuga não ia dar certo. Eu não sabia direito onde estava, não conhecia o caminho, e uma menina sozinha na estrada chamava a atenção. Por volta do meio-dia, eu ouvi o barulho de cavalo se aproximando. Era seu Manuel e mais 2 homens. Eles me acharam sentada debaixo de uma árvore, exausta e com fome. Aí está a danada, seu Manuel disse, descendo do cavalo. Pensou que ia fugir, é? Ele me pegou pelo braço e me colocou na garupa do cavalo dele. A volta para a fazenda foi humilhante. Eu sabia que ia ser castigada e sabia que qualquer chance de tentar fugir de novo tinha acabado. Menina levada. Dona Alzira me recebeu na porta de casa, dando trabalho, fazendo todo mundo sair procurando você. Você acha que comida e casa não custam nada? O castigo foi ficar 2 dias sem comer direito, só um prato de mingau ralo de manhã e outro à noite. E além disso, Dona Alzira me deu mais trabalho ainda. Agora eu tinha que ajudar a cuidar dos porcos também. Mas o pior castigo não foi a fome, nem o trabalho extra.
Foi a conversa que seu Manuel teve comigo depois. Eliette, você precisa entender uma coisa, ele disse, me olhando sério. Sua família não te quer de volta. Se quisesse, teria vindo te buscar, mas não veio. Você foi embora de lá porque não tinha lugar para você. Essas palavras doeram mais que qualquer pancada, porque no fundo, eu sabia que ele tinha razão. Se minha mãe quisesse me de volta, ela já teria aparecido. Se meus irmãos sentissem minha falta, teriam convencido ela a me buscar. Então para de sonhar com volta e se conforma com a vida que você tem. Aqui você tem comida, casa, trabalho. É mais do que muita gente tem. E naquela noite, eu chorei pela última vez como criança. Chorei por tudo que eu tinha perdido. Meu pai, minha casa, minha família, minha infância. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando parei de chorar, alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Não era mais a menininha que esperava que os adultos cuidassem dela. Era uma menina que tinha entendido que, no mundo, a gente só pode contar mesmo é com a gente. Os meses foram passando, e eu fui me adaptando àquela vida. Não porque gostava, mas porque não tinha escolha. Aprendi a fazer comida que prestasse, a lavar roupa sem deixar mancha, a cuidar da horta, a lidar com os animais. Cresci rápido demais. Aos 9 anos, eu já fazia o trabalho de uma mulher adulta. Aos 10, eu era quem praticamente tomava conta da casa quando Dona Alzira se sentia mal, que era frequente. E sabe o que mais? Eu era boa no que fazia, muito boa. A comida que eu cozinhava ficava saborosa. A casa que eu limpava ficava brilhando. A roupa que eu lavava ficava mais branca que a dos outros. Essa menina tem mão boa. Eu ouvia Dona Alzira comentando com as vizinhas. Foi uma bênção ter ela aqui. Bênção. Para ela, talvez fosse. Para mim, era sobrevivência. Mas mesmo aprendendo a viver naquela situação, eu nunca esqueci de onde eu vinha. Nunca esqueci que eu tinha uma família, mesmo que essa família tivesse me abandonado. E nunca esqueci a promessa que fiz para mim mesma naquela noite depois da fuga. Um dia, eu ia encontrar meu próprio lugar no mundo. Um lugar onde eu fosse querida por quem eu era, não pelo que eu podia fazer. Um lugar onde eu fosse filha, não empregada. Um lugar onde eu pudesse ser Eliette, não só a menina. E enquanto esse dia não chegava, eu trabalhava, crescia e guardava no coração a certeza de que a vida ainda tinha coisa boa reservada para mim. Porque uma menina que sobrevive a ser vendida pela própria família é uma menina que pode sobreviver a qualquer coisa. Os anos na fazenda me ensinaram coisas que nenhuma escola ensina. Como ser forte quando tudo parece perdido, como encontrar alegria nas pequenas coisas, como cuidar de si mesma quando ninguém mais cuida. E, principalmente, me ensinaram que o valor de uma pessoa não é determinado por quem a rejeita, mas por quem ela escolhe ser. Vocês sabem, minha filha, que quando a gente passa por uma coisa muito difícil na vida, a gente pode escolher entre duas coisas: deixar que aquela dor nos endureça para sempre ou usar ela para se tornar uma pessoa mais forte e mais carinhosa. Eu escolhi a segunda opção. Foram 7 anos. 7 anos da minha vida que eu passei naquela fazenda, vendo menina virar moça, aprendendo tudo que uma mulher precisa saber para tocar uma casa, para cuidar de uma família. Quando eu completei 15 anos, eu não era mais aquela menininha assustada que chegou numa carroça. Eu era uma moça trabalhadora, que sabia o valor das coisas, que tinha aprendido a encontrar alegria mesmo nas situações mais difíceis. Porque sabe uma coisa? Por mais dura que fosse a vida na fazenda, eu descobri que sempre tem alguma coisa pra gente agradecer. O cheiro da chuva molhando a terra seca, o gosto do primeiro café da manhã, o barulho dos passarinhos acordando o mundo, a sensação gostosa de dever cumprido no final do dia. Dona Alzira foi envelhecendo e eu fui assumindo cada vez mais responsabilidades. Já não era mais a menina que só ajudava. Eu era quem realmente tocava aquela casa. E por mais que ela nunca tenha me tratado como filha, ela foi respeitando meu trabalho. Eliette, ela me disse uma tarde quando eu estava costurando uma cortina nova para a sala. Você virou uma moça de valor. Qualquer homem ia ter sorte de se casar com você. Casar. Essa palavra mexeu comigo, porque até então eu nunca tinha pensado direito sobre isso.
Minha vida tinha sido tão focada em sobreviver, em trabalhar, em crescer, que eu não tinha parado para pensar no que viria depois. Foi mais ou menos nessa época que apareceu o Antônio na minha vida. Antônio Carlos, um rapaz que trabalhava numa fazenda vizinha. Moreno, olhos claros, sorriso fácil. Ele apareceu num domingo na casa do seu Manuel para falar sobre a compra de uns bezerros. "E essa moça bonita é quem?" ele perguntou quando me viu servindo café para os homens na varanda. "É a Eliete", seu Manuel respondeu. "Mora aqui conosco desde pequena, uma menina trabalhadora." Antônio sorriu para mim, e eu senti uma coisa estranha no peito. Uma coisa boa, que eu não conhecia. "Prazer, Eliete. Eu sou o Antônio." "Prazer", eu respondi baixinho, sem conseguir olhar direito nos olhos dele. Ele começou a aparecer mais vezes na fazenda. Sempre com alguma desculpa. Vinha comprar milho, vinha vender queijo, vinha pedir emprestado alguma ferramenta. Mas eu sabia que ele vinha por minha causa. E eu comecei a esperar por essas visitas. Antônio era diferente dos outros homens que eu conhecia. Ele conversava comigo, perguntava minha opinião sobre as coisas, me tratava como se o que eu pensasse importasse. E mais importante, ele me olhava como se eu fosse uma pessoa especial, não só uma trabalhadora. "Eliete", ele me disse numa tarde que a gente estava conversando perto do poço. "Você já pensou em sair daqui? Em ter sua própria casa, sua própria família?" Meu coração disparou. "Como assim?" "Estou falando de casamento. Eu gostaria muito de te pedir em casamento." Casamento, família própria, casa própria, coisas que eu tinha parado de sonhar há muito tempo. "Mas eu não tenho família para dar consentimento", eu disse. "Não tenho dote, não tenho nada para oferecer." "Eliete, você tem você. E isso é tudo que eu quero." Naquela noite, eu fiquei acordada pensando: será que eu podia confiar naquele sentimento? Será que eu podia acreditar que alguém ia me querer de verdade, me amar de verdade? Antônio conversou com seu Manuel, que deu o consentimento. Afinal, eu não era filha dele, só uma menina que morava ali. Dona Alzira ficou meio contrariada, porque ia perder sua melhor ajudante, mas acabou concordando. "Você teve sorte, menina", ela me disse. "O Antônio é um rapaz bom. Vai saber te dar valor." O casamento foi simples, na igreja da vila. Eu usei um vestido branco que eu mesma costurei, com tecido que Antônio comprou para mim. Não tinha família minha lá, mas tinha algumas pessoas que tinham se tornado importantes na minha vida. Joana, que continuou sendo minha amiga, alguns vizinhos que me viam crescer. Quando o padre perguntou se eu aceitava Antônio como esposo, e eu disse, aceito, senti como se uma nova vida estivesse começando. Como se depois de 7 anos esperando, eu finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Fomos morar numa casinha pequena que Antônio tinha construído com as próprias mãos. 2 peças, uma cozinha, um quintal com algumas árvores frutíferas. Era simples, mas era nosso. Era meu. Naquela primeira noite na minha própria casa, eu sentei na cozinha e chorei. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de gratidão, de não acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. "Por que está chorando, amor?" Antônio perguntou preocupado. "Estou chorando de felicidade", eu respondi. "Faz tanto tempo que eu não me sinto em casa." Ele me abraçou e naquele abraço tinha todo o carinho que eu tinha sentido falta durante tantos anos. Os primeiros anos de casada foram os mais felizes da minha vida até então. Antônio me tratava como uma rainha. Chegava do trabalho e queria saber como tinha sido meu dia. Me ajudava com os afazeres de casa. Me levava para passear na vila nos domingos e, principalmente, ele me escutava. "Me conta da sua infância", ele pedia às vezes. E eu contava. Contava sobre meu pai verdadeiro, sobre os irmãos, sobre como era a vida antes de tudo mudar. Mas sobre a venda, sobre me sentirem como mercadoria, isso eu ainda não conseguia falar. Era uma ferida que ainda doía muito. Logo eu engravidei do nosso primeiro filho. A gravidez foi uma descoberta incrível. Sentir uma vida crescendo dentro de mim, saber que eu ia ser mãe, que ia poder dar a uma criança todo o amor que eu não recebi, isso me encheu de uma alegria que eu nem sabia que existia. Quando o João Antônio nasceu, sim,
Eu fiz questão de colocar o nome do meu pai verdadeiro nele. Eu segurei aquele bebezinho nos braços e fiz uma promessa. Meu filho, você nunca vai sentir que não é querido. Você nunca vai se sentir abandonado. Eu vou te amar todos os dias da sua vida. E amei. Amei com uma intensidade que às vezes até me assustava. Cada sorriso dele, cada palavra nova, cada passo, tudo era uma festa na nossa casa. Depois veio a Maria Conceição, nome da minha mãe, porque por mais que ela tivesse me abandonado, eu ainda guardava amor por ela. Depois veio o Pedro, depois a Rosa, depois o José. 5 filhos, 5 amores, 5 razões para eu acordar todo dia agradecendo a Deus. Com cada filho que nascia, eu entendia melhor o que era ser mãe de verdade. E também entendia melhor como minha mãe tinha me falhado, porque não existe situação no mundo que me faria entregar um dos meus filhos em troca de qualquer coisa. Como você consegue ser tão carinhosa com as crianças? Antônio me perguntava às vezes. Você parece que nasceu para ser mãe. É porque eu sei como é não ter carinho, eu respondia. E não quero que nenhum filho meu passe por isso. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você chegou até aqui comigo, minha filha, é porque essa história tocou seu coração de algum jeito. E se ela trouxe algum conforto, alguma força para você, então eu peço, se inscreve no nosso canal. Vamos guardar essas memórias juntas, vamos dividir essas lições de vida. Porque toda história de superação merece ser contada e ouvida. A vida seguiu. E minha família foi crescendo, não só em número, mas em amor. Minha casa sempre foi cheia de riso, de conversa, de abraço. Antônio era um pai maravilhoso, e juntos nós criamos um lar que era tudo que eu tinha sonhado quando era pequena. Mas a vida, vocês sabem, sempre tem seus altos e baixos. E veio um momento que testou tudo que eu tinha aprendido sobre perdão e sobre força. Eu estava com uns 40 anos quando soube que seu José, meu padrasto, estava doente. A notícia chegou até mim através de uma conhecida que tinha encontrado um dos meus irmãos na feira da vila. Eliete, você sabia que seu padrasto está muito mal? E que sua mãe morreu há uns 3 anos? Minha mãe tinha morrido. Dona Ritinha tinha partido deste mundo e eu nem tinha ficado sabendo. Senti uma dor estranha no peito. Não era bem saudade, porque eu já tinha feito as pazes com a perda dela. Era mais uma tristeza por tudo que poderia ter sido diferente. E onde está o seu José? Eu perguntei. Mora sozinho numa casinha pequena, bem pertinho daqui. Os filhos dele não querem saber dele. Dizem que ele está pagando por tudo que fez na vida. Pagando por tudo que fez na vida, incluindo me vender como se eu fosse um objeto. Aquela informação ficou na minha cabeça por semanas. De vez em quando, eu me pegava pensando no homem que tinha mudado o rumo da minha vida de forma tão cruel. Será que ele se lembrava de mim? Será que alguma vez ele tinha pensado se tinha feito a coisa certa? Você está pensando em ir ver ele? Antônio me perguntou uma noite. Ele me conhecia tão bem que sabia quando alguma coisa estava me incomodando. Não sei, eu respondi. Parte de mim quer ver. Outra parte acha que é melhor deixar o passado onde está. Eliete, você é a pessoa mais bondosa que eu conheço. Se você está pensando em ir, talvez seja porque seu coração está dizendo alguma coisa. Meu coração. Será que meu coração estava pronto para reencontrar o homem que tinha me arrancado da minha família? Será que eu conseguiria olhar para ele sem sentir raiva, sem sentir mágoa? Levei mais alguns dias para tomar a decisão. Mas no final, escolhi ir. Não por ele. Por mim. Porque eu precisava fechar aquele ciclo da minha vida de uma vez por todas. Hoje, aos meus 77 anos, quando penso naquele dia que eu decidi ir encontrar seu José, eu entendo que foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Não porque mudou alguma coisa nele, mas porque mudou tudo em mim. Era uma manhã de sábado quando eu fui. Peguei a estrada de chão batido que levava até a vila onde ele morava. Antônio quis me acompanhar, mas eu disse que precisava ir sozinha. Era uma coisa que tinha que resolver comigo mesma. A caminhada durou mais de 1 hora. A cada passo, meu coração batia mais forte. Eu não sabia o que ia encontrar, não sabia o que ia sentir. Só sabia que precisava ir.
A casinha dele ficava no final de uma rua de terra, meio escondida atrás de uma cerca de madeira velha. Era pequena, bem menor que a casa onde eu morava com Antônio e os filhos. O quintal estava meio abandonado, com mato crescendo por todo lado. Eu parei na frente da cerca e respirei fundo algumas vezes antes de bater na porta. "Tem alguém?" eu gritei. Ouvi um barulho lá dentro, como se alguém estivesse se arrastando. Depois, a porta se abriu devagarzinho. O homem que apareceu na porta levou um susto quando me viu. E eu também levei um susto quando vi ele. Seu José estava irreconhecível. Muito magro, cabelo todo branco, curvado, com uma bengala na mão. Os olhos, que antes eram duros, agora pareciam cansados, apagados. "Posso ajudar a senhora?" Ele perguntou, sem me reconhecer. "Seu José", eu disse devagar. "Eu sou a Eliette." Por um momento, ele ficou me olhando sem entender. Depois, como se uma luz tivesse se acendido na cabeça dele, os olhos se arregalaram. "Eliette? A menina?" "A mesma." Ele se apoiou mais na bengala, como se as pernas tivessem ficado fracas de repente. "Meu Deus do céu, Eliette." E então, para minha surpresa, ele começou a chorar. Ali mesmo, na porta da casa, sem se importar com quem pudesse ver. Chorava como uma criança. "Entra, por favor," ele disse entre os soluços. "Entra." A casa por dentro era ainda mais triste que por fora. Tinha só o essencial: uma mesa, 2 cadeiras, uma cama no canto, um fogão a lenha que nem estava aceso. Cheirava a casa fechada, a solidão. "Senta, por favor," ele disse, apontando para uma das cadeiras. Você quer um café? Eu posso fazer." "Não precisa, seu José." Ele se sentou na outra cadeira, bem devagar, como se cada movimento doesse. Ficamos ali, nos olhando em silêncio por um tempo que pareceu eterno. "Eliette," ele finalmente disse. Eu não esperava que você viesse me ver. Depois de tudo, eu soube que o senhor estava doente." "Estou sim, muito doente. Os médicos disseram que não tem muito mais o que fazer." Mais silêncio. Eu olhava para aquele homem que um dia tinha sido meu algoz e agora era só um velho doente e sozinho. "Eliette," ele disse, e a voz dele estava tremendo. "Eu fiz uma coisa terrível com você. Uma coisa que me assombra há quase 70 anos. Quase 70 anos." Ele lembrava. Ele carregava aquilo na consciência há tanto tempo. "Eu te vendi," ele continuou, com a voz quase sumindo. "Te entreguei como se você fosse uma coisa, não uma criança. E isso foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida." As lágrimas desciam pelo rosto dele sem parar. "Eu não sabia o que estava fazendo," ele disse. "Eu achava que estava resolvendo um problema, que ia ser melhor para todo mundo. Mas eu estava errado, muito errado." Eu o escutava em silêncio, sentindo uma mistura de emoções que eu não conseguia separar direito. Sua mãe nunca me perdoou por isso. Nos últimos anos de vida dela, ela vivia me cobrando. "Onde está a Eliette?" ela perguntava. "O que você fez com minha filha?" E eu não tinha resposta. Minha mãe se lembrava de mim. Nos últimos anos, ela perguntava por mim. "Ela morreu me culpando por ter perdido você." E ela estava certa em me culpar. Seu José levantou os olhos e me olhou direto. "Eliette, eu sei que não tenho direito de pedir isso. Eu sei que o que eu fiz não tem perdão. Mas se você puder encontrar no seu coração um pouquinho de misericórdia, me perdoa. Por favor, me perdoa." E ali estava eu, depois de tantos anos, ouvindo as palavras que uma parte de mim sempre quis ouvir. O reconhecimento do erro, o arrependimento, o pedido de perdão. Mas sabe o que mais me impressionou naquele momento? Foi perceber que a raiva que eu achava que sentiria, ela não estava lá. No lugar da raiva, tinha uma coisa que eu não esperava: compaixão. Olhando para aquele homem quebrado, doente, sozinho, eu não conseguia sentir ódio. Conseguia entender que ele tinha feito uma escolha terrível, mas que agora ele estava pagando por ela. E que carregar aquela culpa por 30 anos já tinha sido castigo suficiente. "Seu José," eu disse bem devagar,
O Senhor me fez muito mal, me tirou da minha família, me fez crescer longe de quem me amava. Isso marcou minha vida para sempre. Ele baixou a cabeça, esperando o resto. Mas, eu continuei, eu não vim aqui para jogar isso na sua cara. Eu vim aqui porque preciso te dizer uma coisa. Eu te perdoo. Ele levantou os olhos, surpreso. Eu te perdoo, seu José. Não porque o que você fez foi certo, foi errado, muito errado. Mas porque eu aprendi que carregar mágoa só machuca quem carrega. E eu não quero carregar isso mais. As lágrimas dele aumentaram. Você não sabe o que isso significa para mim, ele sussurrou. E tem mais uma coisa, eu falei. Eu quero que o senhor saiba que, apesar de tudo, eu consegui ter uma vida boa. Me casei com um homem maravilhoso, tive 5 filhos lindos, construí uma família cheia de amor. O que o Senhor fez comigo foi terrível, mas não destruiu minha capacidade de ser feliz. Seu José me olhava como se não acreditasse no que estava ouvindo. Eliete, você virou o quê? Sou mãe de 5 filhos, avó de 8 netos. Tenho uma casa cheia de amor, de riso, de carinho. Tenho uma vida abençoada. Graças a Deus, ele murmurou. Graças a Deus. Ficamos conversando por mais 1 hora. Ele me contou sobre os anos que se seguiram, sobre como o casamento com minha mãe nunca mais foi o mesmo depois que eu fui embora, sobre como os próprios filhos dele foram se afastando quando cresceram. Eu colhi o que plantei, ele disse. Passei a vida inteira tentando consertar o que não tinha conserto. Quando me levantei para ir embora, ele tentou se levantar também, mas as pernas fracas não deixaram. Eliete, ele disse, você poderia... Isso é, se não for pedir demais. Você poderia voltar algum dia? Olhei para aquele homem que um dia tinha sido meu maior medo e agora era só um velho carente, precisando de companhia. Posso voltar sim, seu José. E se o senhor precisar de alguma coisa, pode mandar me chamar. Mesmo depois de tudo? Principalmente depois de tudo. Eu voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha no peito. Era como se um peso que eu carregava há 30 anos tivesse sido tirado dos meus ombros. Como se uma ferida antiga, que eu nem sabia que ainda doía, tivesse finalmente cicatrizado. Antônio me esperava na varanda, ansioso para saber como tinha sido. E então, ele perguntou. Foi bom, eu respondi, e era verdade. Foi muito bom. Você conseguiu perdoar? Consegui. E sabe de uma coisa? Perdoar ele foi o presente que eu dei para mim mesma. Voltei lá mais umas 3 vezes antes dele morrer, 2 meses depois. Levei comida, conversei, fiz companhia. Não porque ele merecia, mas porque eu escolhi ser a pessoa que eu queria ser, não a pessoa que as mágoas podiam fazer de mim. No funeral dele, que foi bem pequeno, eu estava lá. Alguns vizinhos estranharam, porque sabiam da nossa história. Mas eu sabia que estava no lugar certo. Hoje, minha filha, quando eu olho para trás, eu entendo que a minha história não é só sobre uma menina que foi vendida pela família. É sobre uma menina que se recusou a deixar que isso a definisse. É sobre escolher o amor em vez do ódio, a compaixão em vez da vingança, o perdão em vez da amargura. Eu não conto essa história para vocês se sentirem pena de mim. Conto porque quero que vocês saibam que não importa o que a vida faz com a gente. O que importa é o que a gente escolhe fazer com o que a vida nos deu. Eu poderia ter ficado amargurada, revoltada, cheia de ódio. Poderia ter sido uma mãe dura, uma esposa difícil, uma pessoa ruim. Mas eu escolhi ser diferente. Escolhi transformar minha dor em amor, minha rejeição em acolhimento, minha falta em abundância. E vocês sabem por quê? Porque eu descobri que a gente não é vítima do que acontece com a gente. A gente é resultado das escolhas que faz depois que as coisas acontecem. Eu escolhi perdoar, escolhi amar, escolhi construir uma família onde ninguém nunca se sentiria rejeitado. Escolhi ser avó coruja, esposa carinhosa, mãe dedicada. Escolhi encher minha casa de risadas em vez de lágrimas. E hoje, aos 77 anos, eu posso dizer com toda certeza, eu não só sobrevivi, eu venci. Não venci contra seu José, não venci contra minha mãe, não venci contra as circunstâncias. Eu venci contra a amargura, venci contra o ódio,
Venci contra a tentação de deixar que o passado destruísse meu futuro. Se você que está me ouvindo passou por alguma coisa parecida, se alguém já te fez sentir que você não vale nada, que você não é querida, que você é descartável, eu quero que você saiba de uma coisa. Eles estavam errados. Você vale muito. Você merece amor. Você merece ser feliz. E mais importante, você tem o poder de escolher quem você vai ser, independente do que fizeram com você. Essa é a lição que eu levo da minha história. Essa é a herança que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos e para qualquer pessoa que precise ouvir. Não deixe que a maldade dos outros roube a bondade do seu coração. Eu fui vendida, mas não me vendi. Fui rejeitada, mas não rejeitei. Fui abandonada, mas não abandonei. E no final das contas, esse foi o meu maior triunfo. Porque hoje, quando olho para os meus filhos, para os meus netos, para minha família toda reunida na mesa de domingo, eu sei que consegui. Consegui quebrar um ciclo. Consegui transformar dor em cura. Consegui fazer da minha história de abandono uma história de amor. E se uma menina vendida por um pedaço de terra conseguiu isso, acredite, você também consegue.